Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso BorbaCast e hoje vou conversar com o Antônio Villeroy. Vamos falar sobre o início das atividades musicais em Porto Alegre, vamos falar sobre a mudança para o Rio de Janeiro, as parcerias exitosas, especialmente com a Ana Carolina, entre tantas outras, né? E também sobre Roberto Carlos, João Gilberto, enfim, várias coisas legais aí da trajetória do Antônio Villeroy nesse episódio que está começando agora. Tava lendo agora enquanto esperava aqui, tá saindo uma biografia do João Gilberto, me pareceu bem interessante. Do Luiz Galvão, que era do Novos Baianos, né? E era amigo dele, assim, de infância, cara. Claro. Eles eram da mesma cidade lá, e eu não sabia disso. E aí ele resolveu escrever a história íntima deles, assim, né? Dele, Pô, que legal. Fiquei bem a fim de ler o Já livro. saiu? Tá saindo já? Saiu já foi lançado. Pô, muito legal. Como se chama? Se chama João Gilberto A Bossa. Eu lembro que o Luiz João Galvão. Gilberto visitou eles quando eles se mudaram para o Rio, fizeram aquela comunidade e tal, e aí foi uma influência, né, pros Novos Baianos. Sim, eu vi quando teve a morte do Moraes, né? O pessoal fez matérias e tal, e aí falaram muito nisso, né? Que o João Gilberto foi lá visitar e tal, né? Costumava ir lá e tal, que já me chamou a atenção, porque eu nunca tinha relacionado eles assim, né? Até porque o som era bem diferente, né? Então tu pensa assim que o cara é de uma outra praia. E não era, eles eram muito, muito próximos, assim, muito amigos. O lance mais dentro da onda bossa novista é o Acabou Chorare, né? Digamos assim. Din-dom, din, din-dom, din, din-gandá, din-dom, din, mas não harmonicamente. Em parte harmonicamente também, melodicamente é também. Tem umas coisas um pouco diferentes ali, bem originais do Moraes, mas tem um pouco dessa atmosfera bossa novista. E o meu pai era um dos amigos do João quando ele esteve aqui, né? Então, É verdade, cara. Tu meu tinha me pai, comentado isso uma vez. o meu pai teve histórias notáveis com ele. Ele veio, foi em 1955, e aí ele veio com o Luiz Teles, né? Luiz Teles, será que é Luiz Teles? Acho que é Luiz Teles. Que era do grupo Quitandinha Serenaders, tinha esse grupo, eles tocavam lá no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. E era o cara que dava guarida pro João Gilberto no Rio, eles moravam ali no Catete, depois acho que em Botafogo. Pai, nessa época o João Gilberto estava muito duro no Rio, né, cara? Ele ia sair a pé e ia até lá no Leme, onde estava o João Donato, aí a parte que o João Donato me conta, né? Ele estava lá tocando piano e tal, e o João Gilberto ia lá e ficava na frente esperando por um cigarro, por um gole num chopp, por um uísque, os caras levavam para ele. Ele não entrava, não tinha como entrar nos lugares, que estava sempre sem grana e tal. E aí ele no Beco das Garrafas, onde estava o Tom, acontecia uma coisa meio parecida. Aí quando o Luiz Teles veio para cá, ele resolveu trazer o João junto, não deixar ele sozinho, e nessa época eram as viagens de ônibus, demorado pra caramba, né, cara? Então aí trouxe e botou ele lá no Hotel Majestic. Sim. Ele ficou hospedado no Majestic. Aí tinha o Clube da Chave, que era um clube na Castro Alves ali, onde os proprietários chegavam uma hora, eles desistiam, né? Iam embora e deixavam a chave com os habitués principais. Assim. Que maravilha. Aí todo mundo anotava o que tinha bebido e tal. E, lógico, devia dar uns erros, né, nessa fatura aí, mas funcionava Mas mais ou menos assim. Aí o meu pai era um cara que era frequentador do Clube da Chave, aí apareceu lá o João Gilberto, né? E ele conhecia o Luiz Teles também e tal. E aí conta-se que aí ele tocava o João Gilberto pegava o violão para tocar e pegava um violão de aço, assim, tocava um pouco e parava. Pô, por que tu para? Não, porque dói o dedo, a unha, a corda de aço. Aí eles fizeram uma vaquinha para comprar um violão para ele.
Aí compraram um violão de nylon. Aí ele não gostou. Era ruim, aí eles voltaram, compraram outro violão melhor, assim, aí tá, isso tá bom. E aí tinha um cara também que era, meu pai era estudante de direito nessa época, e tinha um colega dele que era o Roberto Ruschel, conhecido como Baixo Alberto, que era filho de uma professora conhecida como a boneca Regina. E a boneca Regina fazia saraus, morava na Sofia Veloso ali, na Cidade Baixa. E fazia saraus, eu recebia e tal. E pô, adorou o João Gilberto e o Baixo Alberto ficou muito amigo dele, né? E aí, às vezes, só que assim, pô, teve vezes que o meu pai conta que tinha que ir lá no Cais do Porto acompanhar o João para pegar os negócios. Só ele, só o João que consumia esse tipo de coisa. E aí diz que ele ia para casa do. Aí eu conheci o Alberto Ruschel, né? Em 99, eu estava lá passando uma temporada com meu pai em Bé, e ele passou uma tarde com a gente, fizemos um churrasco e tal. Aí, pá, eles contaram um monte de coisa. E aí o João, ele entrava no banheiro, e o Baixo Alberto morava com a mãe, né? Aí ele entrava e pá, dava um dois dentro do banheiro e ficava ali tocando bem baixinho, assim. E a boneca a gente, vamos, João, vamos. E ele deixando sair a maresia, assim. Que maravilha, cara. E ele tocando bem baixinho. Aí diz que nesse período, a partir daí, ele começou a formatar, né, a bossa nova. Então a maneira dele tocar e cantar começou nesse período que ele ficou aqui, que foram 6 meses, e mais 7 meses que ele depois ficou em Diamantina, na casa da irmã. Ele saiu em 55, 13 meses depois ele voltou para o Rio com a bossa nova já no dedo, na voz e tal, e ali veio aquele estilo. Então o Porto Alegre tem um pouco de culpa nisso, né? Sim. Essa história, o Beck era bom. E aí, e o meu pai, ele tinha ele e um amigo dele, que era o Fernando Correia, eles tinham um alfaiate. Aí eles, pô, os caras não tinham grana, assim, mas tinham um terno bem cortado, assim, aí um terno bem cortado e botavam um sobretudo, aqueles compridão por cima, aí veio o inverno e tal. E aí o Luiz Teles emprestou um casaquinho País de Gales pro João Gilberto, que é o País de Gales, ele é meio curto, assim, meio de caçador, assim. Não é uma coisa elegante, assim. E ainda ficou meio curtinho, porque o João era maior que o Luiz Teles, né? E aí, pô, aí quando vinha o meu pai e o Fernando, amigo deles, lá vem os alfaiates malditos. Mas o teu pai não tinha nenhuma ligação com música, ou ele Não, meu tinha? pai tocava violão, piano, tudo, Ah, né? sim. Ele era advogado, era estudante de advogado, mas já tocava e tocou até o final da vida, assim. A última vez que eu tive com meu pai foi em junho ou maio de 2010. E aí eu vim fazer um show aqui no Teatro São Pedro, aí depois no dia seguinte a gente fez um churrasco na casa do meu irmão e tal. Aí tava lá o Bebê Kramer, que é Alessandro Kramer, acordeonista, o Kiko Freitas e tal, e o meu pai cantava tango muito bem, cara. Mas eu nunca vi ele cantar tão bem como naquele dia, o Bebê acompanhando ele no acordeon, e ele cantou pra caralho, assim, ficou todo mundo de cara com ele, foi a última vez que eu vi meu pai. Ele teve uma música gravada pelo Paixão Cortes também, a única música dele nessa direção regional, assim, porque ele era mais sambista, assim, gostava mais de samba, bossa nova, meio nessa linha Lupicínio. Ele tinha acho que deixou umas 20 músicas aí, mais ou menos. Mas não tão, assim, teve algumas coisas gravadas também pelo Coral 25 de Julho, teve algumas pessoas que gravaram meu pai. E aí eles tinham uma certa rivalidade, assim, porque o meu pai era tipo o francesinho, que chamava o francesinho e tal, que namorava a Lourdes Rodrigues. A cantora? É, e aí ele era queridinho, assim, pô, daqui a pouco apareceu o João Gilberto e todo mundo, João pra cá, João pra lá, né? E o Sim. João, ao mesmo tempo, ficava invejando os ternos do meu pai. Mas ele se dava, às vezes há aquela amizade assim que tem uma pontinha, né?
Oi, que beleza, cara. Já surgiu uma história boa aí através da notícia da biografia do João, né? É verdade. O Luiz Galvão conta no livro, eu estava vendo aqui agora, que o João Gilberto chamava a maconha de Nelson. Ele dizia: vamos lá no Nelson. E era um código. vamos, vamos procurar o Nelson, né? Era assim que ele se referia Meu Deus, ao baseado. que coisa, Bah, muito bom. né. Mas, então vamos lá, né, já estamos gravando aqui, né. Eu estava lembrando hoje de um encontro que a gente teve lá no início dos anos 80, Hã. eh, na Praia do Rosa, quando a Dedé Ribeiro alugou uma casa lá, a Casa do Fumaça. Aham. Até hoje não sei por que esse nome do cara, mas imagino. É. E aí eu lembrei que vocês, tinha uma entrada de garagem, né, assim, tipo a entrada da casa mesmo, e tu e o Felipe Franco Aham. ficavam tocando ali tinha Aham. uns bancos, né, vocês ficavam Sim, tocando ali, horas e horas é, tocando. é verdade. E e um dia apareceu lá o o que foi casado com a Dedé, que Fernando é Ribeiro? Fernando Ribeiro, agora me fugiu o nome rapidamente, um músico, né, que ficou muito conhecido aqui, gravou disco, fez bastante sucesso, né, o Fernando Ribeiro, depois foi para É. São Paulo e tinha um estúdio lá e tal, agora já falecido. E aí ele chegou lá e vocês estavam tocando, e aí foi um dia, assim, não lembro que hora do dia era, porque a gente não tinha muito horário ali, né, Sim, é. mas foi um dia que eu não esqueci, assim, o Que dia legal. que Fernando Ribeiro Pô. foi lá, e você e tu e o Felipe aí se empolgaram, né, tocando e Sim, cantando. pô, o Fernando foi uma super referência, assim, porque eu comecei a tocar violão, cara, em 75, bem na época que estava surgindo aquele movimento através da Rádio Continental, com o Júlio First, né? Aí ele fazia os concertos, vivendo a vida de Lee e tal, e tocava pra caramba música local, né, no rádio, os caras gravavam, iam lá e gravavam no próprio estúdio. Ali eu conheci a música não conheci o Bebeto ainda, mas conheci o Utopia, que era a banda dele, conheci o Mantra, e tinha assim, entre as bandas, assim, as minhas bandas preferidas era o Mantra, era o Utopia em primeiro lugar, né, do Bebeto, e o Mantra do Zé Flávio. Aí depois o Zé Flávio fez as músicas com os Almôndegas e tal, as músicas de sucesso, né? Canção da Meia-Noite, é esse o nome? Quando a meia-noite me encontrar junto Isso. a você. E o Rock no Quintal também, as duas músicas de maior sucesso na época dos Almôndegas eram do Zé Flávio. E, assim, dentro da ala MPB, assim, que seria, né, de cara artista solo, bah, o Fernando Ribeiro ele estava muito muito na frente, assim, de era muito bem resolvido o trabalho dele, assim, era muito maduro. Tanto é que logo em seguida ele fez 2 discos, eu não me lembro se foi pela EMI ou foi pra uma gravadora grande, assim. Em Mar Aberto era o nome do disco Em dele, Mar né, Aberto, é. que tinha a música Ultimamente, que É, é ultimamente eu tenho andado preocupado comigo, até parece que alguma coisa vai acontecer. Meu violão decididamente tá de mal comigo e desafina sempre na hora do samba canção. Ah, nunca esqueci isso, cara. Isso aí foi muito bom. fundamental pra mim, isso aí, cara, E impressionante. tu tinha vindo de São Gabriel, né, tu nasceu em São Gabriel, Isso. e aí tu veio pra cá, com que idade tu veio pra Porto Alegre? Vim com 8 para 9. Eu nasci em 61, né, e aí a gente veio em 1970 para cá. E e assim, na verdade, pô, eu lembro, assim, sempre que as pessoas perguntam: "Ah, como é que foi a música na tua infância? Onde é que veio a influência e tal?". Tinha essa história do meu pai, né, que tocava violão, acordeon, tocava piano, não tinha um piano em casa, né, mas tinha violão e tal, e acordeon sempre, onde a gente ia tinha um piano, ele ia lá e tocava.
Então, e a minha mãe também sempre gostou muito de música, e então se ouvia de tudo lá em casa. Tinha uma eletrola, assim, daquelas que tu botava 5 discos, né. E uma das músicas que mais marcou a minha infância foi a Quinta do Beethoven. E eu vejo as minhas filhas têm a mesma relação, cara. A Luísa vai fazer 8 agora e a Antonella vai fazer 4, e elas ficam pedindo: "Bota Beethoven, bota Beethoven, bota Beethoven", aí pra dançar, aí dança, assim, aí é em cima de outras também, né, mas a quinta é o lance principal, elas vão lá e catam as notas e fazem bem 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 dom, né. Que é um troço, é um motivo, acho que dos mais recorrentes daqueles que ficam mais marcantes da história da música, né, essa quinta. Então tinha a quinta do Beethoven, aí você ouvia o João Gilberto, você ouvia, né, a bossa nova, você ouvia Paixão Cor, você ouvia, aí daqui a pouco começou a aparecer a Jovem Guarda, você ouvia os Beatles pelo rádio, né. Eu não me lembro, eu lembro, assim, quando apareceu um compacto que tinha Yesterday, né, desse compacto eu lembro dos Beatles, mas eu não lembro de disco dos Beatles lá em casa, mas eu via muito no rádio. E aí depois veio a Tropicália e tal. Veio Chico Buarque, também foi primeiro, assim, a banda, né, adorava a banda, mas quando veio Pedro Pedreiro e Olá, essas 2 músicas, eu digo: "Cara, que mundo é esse, cara?", sabe, eu já estava meio assim: "Como é que é isso, cara? Que história é essa coisa dessas palavras uma atrás da outra, colocadas dessa maneira", sabe. Aquilo me chamava muita atenção, porque era diferente do que se ouvia até então, né. E aí para mim tudo era música de São Gabriel, porque, né, eu achava que todo mundo era de São Gabriel, não sabia que São Gabriel era o centro do mundo. então para mim é que tipo de música tu ouvia? Eu ouvia música de São Gabriel, eu sempre ouvi música de São Gabriel. Uma vez eu fui no Volmer, que era uma papelaria onde se comprava material escolar, essas coisas e tal, e era meio que até um ponto de encontro, assim, da cidade, muita gente se encontrava no Volmer. E aí eu vi um cara lá parecido, um senhor, assim, parecido com Beethoven. E aí eu falei pra mãe: "Mãe, mãe, mãe, eu vi o Beethoven". Como que viu o Beethoven? É, o Beethoven estava lá no Volmer. E ela: "Não, cara, não é o Beethoven, o Beethoven já não tá mais nesse mundo faz muito tempo, né. E ele não é aqui de São Gabriel", Tá bem longe, era o de bem longe. Beethoven é austríaco, quer dizer, é da escola de Viena, de música de Viena, mas não sei se a origem dele era alemão. E aí esse e aí ele é, e aí então eu achava que tudo era música de São Gabriel, né. E quando era E aí quando eu acho que eu tinha 5 anos, por aí, quando eu fiz 5 anos, a minha avó me deu uma calça Calhambeque, né, isso é 66, a calça Calhambeque era uma calça por causa da música do Roberto Carlos, né. Sim. Calhambeque, bibi, aí, pô, fez tanto sucesso que ele fizeram uma calça que o cinto era um cinturãozinho, assim, com Calhambeque. E aí eu botava a calça Calhambeque e ia para o pátio de casa. E aí ia para o pátio, assim, ficava andando e o Roberto era meu amigo imaginário. "E aí, Roberto, me apresenta aí o Erasmo", tal, assim. Aí eu ia para o outro lugar do pátio: "Ó, aqui é o meu amigo, e aí, Erasmo, vamos lá falar com a Vanderleia, vamos lá então", e eu ficava nessa história com ele. Cara, isso em 66. Olha que troço maluco, bicho, em 2006 é o quê? 40 anos depois? 40 anos depois, né. 2006, eu fui numa festa lá no Rio, que era da mãe, era aniversário da mãe da Maria Rita, a Maria Rita que tinha sido casada com o Roberto, tinha falecido já. E eu fui lá porque tem uma amiga minha, Juju, que era filha da irmã da Maria Rita. Aí ela disse: "Vai ter aniversário da minha avó, vamos lá, não sei o quê, que pô, meu tio vai estar lá". "Teu tio, qual teu tio?", eu nem sabia que era. "Não, o tio Bob", eu era o tio Bob. O tio Bob o Roberto, a minha irmã era casada. Minha mãe era Maria Rita, eu: não sabia". Minha tia era Maria Rita, minha tia era Maria Rita e tal, não sei o quê. E aí a minha irmã é irmã da Maria Rita, eu sou, cara, tá, vamos, óbvio, né, cara, imagina. E aí eu morava bem pertinho morava em Ipanema, na Barão da Torre, e ela morava numa outra rua ali,
bem assim, tipo, três quadras da minha. E aí eu fui, chegamos lá e a primeira pessoa que eu enxerguei foi o tio Bob, né, na festa, assim, uma camisa azul e tal. E eu, pá, já fui direto nele. Pá, Roberto, não sabe, cara, tá me lembrando. Quando eu sabia, eu achei que ia te encontrar aqui, eu estava lembrando da calça Calhambeque. Ele: "Pô, o quê?" "É, eu ganhei quando eu tinha 5 anos." "Pô, mas tu caiu nessa roubada?" "Mas por que roubada?" E aí ele disse: "Não, porque, pô, eu apresentava o programa de pé, aí quando eu fui no camarim, sentei, a calça aqui na parte da coxa, abri um sorrisão." Ele falou, foi a expressão que ele usou, que descosturou, né, abriu um sorrisão. Aí abriu um sorrisão do lado, assim, pô, a gente até tentou tirar das lojas, mas não dava mais, já estava espalhado. Eu, pô, se minha avó comprou lá em São Gabriel, a 320 quilômetros de Porto Alegre, estava muito espalhado esse troço. Sim. E aí eu contei para ele a história do amigo imaginário. Pô, e aí eu botava a calça, ia contigo, assim, vai lá e vai cá, e tô me apresentando. Vai, ele adorou a história. E a gente ficou ali conversando e as pessoas chamavam ele e não queria sair, né? Só queria falar comigo. Aí contamos, aí ele me contou que ele começou a carreira. Aí eu estava falando que eu tinha feito um DVD, que eu ia lançar um DVD gravado com a Orquestra de Câmara do Teatro de São Pedro, tinha participação da Ana Carolina e do João Donato. E ele falou: "Pô, João Donato? Ah, pô, eu comecei a minha carreira com o João Donato." "Como assim?" "É, eu tocava num hotel no Leme, com ele, no bar do hotel e tal, e ele tocando piano e eu cantando." Eu: "Mas o que que tu cantava, bossa nova?" "Cantava bossa nova, cara, era fã do João Gilberto e tal." Isso aí já no período posterior, né, isso aí já era anos 60, né. Então, já tinha passado, o João Gilberto já tinha, né, instituído esse estilo, digamos assim, consolidado. E aí ele, era meu, e inclusive, pô, eu fiquei um dia, um garçom falou que o João Gilberto ficou sentado lá no fundo, assistindo, e eu nunca soube se era verdade aquilo, cara. E, pô, e ele não conhecia, né, o João Gilberto. Aí eu, pô, fui saber que era verdade uns 5 anos atrás. Ou seja, em 2001 ele ficou sabendo que lá por 1960, 61, não sei que ano exatamente, o João Gilberto esteve lá assistindo ele, e ele nunca soube se aquilo era uma mitologia ou se era verdade. Aí aí tá, conversamos um monte, assim, e daqui a pouco eu: "Tá, vai cara, vai falar com as pessoas, senão vão ficar com raiva de mim daqui a pouco." Eles: "Tá, tudo bem, mas depois do jantar vamos falar de novo, então não sei o quê." Aí daqui a pouco, aí eu jantando e tal, daqui a pouco ele vem, assim, com a figura do lado dele. E ele: "Pô, tu lembra aquele negócio do amigo imaginário e tal, não sei o que lá?" "Sim, lá. É que eu queria te apresentar um cara, então, que era da banda", falou o nome da banda, eu não me recordo. Ele tocava nessa banda, que era uma banda que você apresentava lá no programa, o Cláudio Condé. Aí ele disse: "Ah, Cláudio Condé." Eu disse: "Ah, prazer e tal, não sei o quê." Ele: "Pois é, eu sou." Ele é presidente da Warner agora, tal, não sei o quê. E o Roberto saiu e me deixou com o Condé. E o Condé me diz assim: "Ah, o Roberto falou que tu tá com um DVD aí." "Tu tá com DVD, o que que tu vai fazer com esse DVD?" "Não, vou lançar." "Mas vai lançar por onde?" "Ah, vou lançar pela Biscoito Fino." "Mas já assinou?" "Não, vou assinar amanhã às 4 da tarde." Numa sexta-feira, assinar no dia seguinte às 4 da tarde. Ele: "Ah, não, então amanhã, a 1 hora, tu vai lá na Warner, cara. Eu vou reunir o departamento artístico, o departamento de marketing, e a gente quer ver, eu quero ver esse DVD aí. Conforme for, eles vão assinar contigo, aí tu escolhe com quem tu quer fazer e tal." Pô, 1 hora eu cheguei lá e realmente, cara, tava lá os caras, aí ele viu assim: "Não, cara, para, a gente quer esse DVD aí e tal, pá-pá-pá, não sei qual é a proposta que o Biscoito Fino fez, mas a gente cobra, assim, eu vou te oferecer isso." E realmente era muito mais, assim, do que a Biscoito Fino poderia oferecer naquela época, uma gravadora multinacional e tudo, enfim, né. E aí E aí tu fechou com eles. eu fechei com o Warner graças ao meu amigo imaginário, olha que ponto maluco. Mas que beleza, cara. Bah, nem nunca imaginei essa situação, assim, Essa essa história é história. muito louca. E aí tu lançou o DVD pela Warner, então, Pela Warner, foi no e depois tu ficou na gravadora mais um tempo ou não? Não, eh, uma coisa que aconteceu até nessa chegada na Warner, foi quando eu mudei de Totonho para Antônio, né. Então isso aconteceu em 2006.
Porque o próprio departamento de marketing, os caras dizem assim: "Cara, esse teu disco aí, ele vai para tudo que é lugar do mundo. Esse Nho, Totonho, é uma coisa assim, pô, é muita sorte até do Toquinho que ele tem um público fora, na Itália, porque o NH não existe, né, em outros lugares, senão dentro da língua portuguesa. Então, eu lembro assim que na França, às vezes, escreviam com GNO, né, na Itália também, para dar o som do nho, né? E eu lembro assim, pô, até um amigo meu que virou hoje, depois um grande amigo, o Don Cruz, pianista americano, ele me chamava de Chochono, Chochono. Ele, I don't know how. What's your name exactly? É Chochono, Chochorro? Eu não, é Totonho. Ah, Totonho. Totonho. Oh, Totonho. Um N, Ash, Totonho. Ah, como? Vai! Aí eu disse, e realmente eu já estava com aquele problema, assim, eu pensei, eu tinha que mudar isso em algum momento, mas não tinha uma oportunidade. Então, eu, e assim, eu já era um compositor bastante prestigiado, digamos assim, mas eu não era um cara conhecido do grande público no Brasil, né? Já tinha, sim, já tinha feito, sei lá, já tinha feito umas 10 turnê na Europa, já tinha ido para Argentina, para Uruguai, já tinha feito um show em Manaus, em São Luís, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, um monte de lugares eu já tinha andado pelo Brasil, mas sempre assim, públicos pequenos, né? Bem localizados, assim, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, não mais do que isso, né? Então, e as minhas músicas eram conhecidas por milhões de pessoas. Era uma coisa completamente desproporcional, assim, o que as músicas eram conhecidas. E eu lembro, assim, logo no início, quando a Ana Carolina gravou 33 músicas minhas, né? E aí, mas logo lá no início, eu lembro de estar em show da Ana, assim, para 3, 4 mil pessoas, todo mundo, minha garota está aí. E eu bem quietinho ali, né, cara? Sim. E eu digo, que loucura isso, bicho. E aí, quando aconteceu esse negócio pela Warner, o cara disse, até hoje tu não é um cara assim, não vai fazer, talvez lá no Sul as pessoas te perguntem muito por que que tu mudou o nome e tal, não sei o que é, mas as pessoas vão passar a te conhecer mesmo agora, o teu rosto e tudo, quando tu lançar esse DVD, porque é uma obra audiovisual, teu rosto está ali, as músicas, algumas das músicas que já foram gravadas estão ali, e enfim, nós vamos fazer uma campanha de marketing grande. Teve cartaz da Clear Channel, teve um monte de coisa, assim, realmente teve música na rádio, já basearam, inclusive, algumas rádios. Sabe aquele dia, no dia da saída do Jabá, tu fica em primeiro lugar, né? Eles me mandaram a grade, pô, tu tá em primeiro lugar. Claro, vocês pagaram. Vocês pagaram para ter isso, né? Foi a única vez que não foi nenhuma escolha minha, né? Eu sempre fui um cara avesso ao jabá, totalmente avesso ao jabá, mas aí eu entrei na gravadora, acabei fazendo, né? Eu ia brigar com os caras, dizer, não paga a rádio, não. E eles faziam direto, né? Era uma Fazia prática direto, comum, assim. comum. É. E aí, E então, ali eu mudei. E aí eu lembro que eu fui fazer a entrevista, né? E a gente pegou um lugar lá, o Solar de Botafogo, que é um teatrinho, assim, que tem um teatrinho que tem um café, um restaurante e tal, e tinha cinema em 5.1. Aí a gente fez a pré-estreia do DVD lá para convidados e tal. E aí 2 dias eu fiquei recebendo, um dia uma coletiva, e no outro dia recebendo, assim, das 10 da manhã às 6 da tarde, eu recebia de meia em meia hora um jornalista. Mas toda a imprensa. Aí os que não vieram, assim, que teve pessoa de João Pessoa, da Amazônia, né, de Manaus, não sei o quê, de todo o Brasil, cara. Eu fiquei assim, cara, com a orelha cansada. Depois, o terceiro dia foi telefone, lá na Warner. Eu sentado na Warner e, jornal tal, não sei o que lá. As 2 perguntas que eu mais respondi: como é que tu resolveu, depois de ser um compositor, se tornar também cantor? Eu já tinha 6 discos. Eu tinha 6 discos independentes e tal, e realmente as pessoas, a grande imprensa não sabia disso. Só os caras assim que me acompanhavam, Mauro Ferreira, Tarek de Souza,
alguns jornalistas, assim, que Mário Sérgio Brandt, do estado de Minas, Kiko, é, que é lá de Minas também, do Hoje em Dia, eu esqueci o sobrenome dele. Então tinha uns caras, Aramis Milar, que era do Paraná, então tinha uns caras que me conheciam, assim, mais da nata do jornalismo, assim, da música, os caras sabiam já, tinham referência, já tinham feito matéria a respeito dos discos e tal, mas tinha muita gente que nunca tinha ouvido falar que eu cantasse. Mas todo mundo dizia assim, pô, você é o cara das contracapas, tá em tudo que é contracapa, porque nessa altura eu já tinha música gravada pelo Ednardo Belchior, pelo Ivan Lins, pela Gal Costa, pela Zizi Posse, Ana Carolina já tinha um monte, Maria Bethânia, já tinha uma galera que tinha gravado, né? Então eu falo, pô, tu é o cara das contracapas e tal, e agora passou para capa, como é que é isso? Né? E a outra pergunta é por que tu mudou de Totonho para Antônio? Essa pergunta eu te fiz aqui na rádio também, Todo né? mundo fez, né, cara? Cara, isso aí foi as pessoas perguntavam se tinha a ver com numerologia, né? A primeira Exato. coisa que surge é que é a numerologia. Mas agora eu entendi o porquê. Hoje. É Porque na época tu não deu essa. Na não época dei, não tu falou meio geral, assim e tal, não entrou nesse detalhe da gravadora, É que né? provavelmente a gente estava lá no programa, na 107.1, né? E era aquela mesa com um monte de gozador. Então, Sim. então quando eu ia responder, já vinham com uma gozação e eu tinha que puxar uma defesa da gozação e fazer uma outra gozação, né? Sim, o cafezinho. Mas lá tu mostrou tua veia cômica também, né? É. Juliava, agora é o seguinte, depois eu criei um personagem que é o Vâmio, né, meu? O Vâmio é um entregador, meu, trabalho, sou motoboy, né, meu? Seguinte, né, meu? Eu sou de Porto, né? Porto é meus bruxos, né? Eu criei, não, já larguei essa vida maluca, né, meu? Agora sou um cara responsável, né? Mas isso aí tu trouxe do Rio de Janeiro, né? Na Não, mas esse verdade. cara é daqui, né, meu? Isso aqui, Ah, ele é daqui? pô, olha aí, meu, vamos, meu, bata tria, nós, não era, né, meu? Não era. Ô, seu, ô, Desmel, bem certinho. Aí ele tem um primo carioca que fala assim, pô, e aí, gauchão? E aí, não vem com aquelas calças de Aladim, não, rapaz? Tipo... Como é que é, meu? Calça de Aladim, tu acha que tudo que é gaúcho anda de bombocha, meu? E aí, vai aquele chá de vocês, aquele chá amargo pra caramba, meu. Vocês estão malucos. Pai, já viu gaúcho de bombacho tomando aquilo na praia. Aí o cara, é o Chimas, né, meu? Qual é o problema? Tem até uma banda de reggae, chama Roots, né, meu? Roots é raiz, né, meu? Chimas faz parte da nossa raiz, mas isso não quer dizer que tu vai andar como tu fala aí, calça de Aladim, né, meu? Calça de Aladim. Que beleza, cara. A gente vai conhecendo as pessoas ao longo do tempo, né? E agora, então, tu chega aos 60 anos de idade e 40 de música. 40 de carteira da ordem, né, digamos assim. E tu pensa, o que que tu tá, como é que isso reflete, assim, pra ti? O que tu pensa em fazer alguma coisa para marcar essa data? Tô fazendo um monte de coisa. Olha só, porque eu me dei conta, cara, no início do ano, assim, que eu me dei conta disso. Cara, eu vou fazer 60 anos, tô vivo, tô vivo, fiz um monte de loucura na minha vida e conheci boa parte do mundo, trabalhei muito, fiz um monte de negócio e tô aqui, né, bicho? Tá tudo certo. E, e eu digo, pô, tem que comemorar esse negócio todo, né? Assim, contando do período que eu comecei a compor, então eu componho desde 75, na verdade. Então tu puxa mais 6, seriam 46 anos com violão embaixo do braço, né? Mas eu tive com meus irmãos uma banda de rock lá nos anos 70, a Mursa, né? Durou um ano mais ou menos, em 77. E a gente fez uns shows bem importantes, assim, abrimos um show do Fernando Ribeiro no Colégio Sivinhet, depois fizemos um show, era sempre em colégio, né? Fizemos um show
no, no colégio, no Bom Conselho, lotado, assim, tinha umas 700 pessoas, eram 3 bandas, era a Mursa, a Pota, que era do Ike Gomes, foi quando eu conheci o Ike, né, lá por 76, 7, e o Chapéu de Cobra, que era também da minha rua, morava ali na Avenida Goethe, né? A Avenida Goethe ela só tinha um quarteirão, que é da Dona Laura até Castro Alves. E bem no final tinha um muro, assim, no prédio, que a gente chamava um murão, e a gente ficava ali tocando violão, uns ensinando os outros, né, o que tinha aprendido e tal, e compondo e tal. E aí, só que, tá, só que eu não pensava, né, que ia seguir carreira musical. Aí eu fiz vestibular para agronomia na URGS, e para economia na PUC, passei nos dois, comecei a cursar os dois, inclusive. Passava o dia estudando na URGS, né? Que é aqueles horários tudo meio maluco, assim, uma aula de manhã, 2 da tarde, outro dia a manhã inteira, não sei o quê, mas não tinha nada de noite. Aí eu estudava economia na PUC de noite. Daí, pô, só que aí, às vezes eu saía da PUC e eu ia pra noite, cara. Eu chegava assim no meu prédio e tinha uma mangueira de incêndio que ficava dentro de uma caixa, assim, eu pegava meus livros, botava ali, eu nem subia em casa. Eu deixava meus livros ali e pá, saía pra rua, cara, e saía pra rua e às vezes encontrava o meu pai em algum lugar. O pai estava lá num lugar boêmio, lá tocando piano, tal, sei que, rodeado de gente sempre. E aí muitas vezes eu ia nesse lugar que era na Cristóvão Colombo, então eu caminhava assim, não tinha pouquíssimo dinheiro, eu dava aula de violão, aí tinha sempre uns trocadinhos aí, mas eu não tinha como pegar táxi, essas coisas, nem pensar. Então eu fazia tudo a pé, cara. Então eu saía lá da Venâncio, ia até a Cristóvão, aí da Cristóvão eu voltava, ia lá para a Cidade Baixa, lá pro lado do, tinha o Bar Encontro lá, que era na República, tinha o Big Som, e nesses lugares eles deixavam eu entrar sem pagar nada. Já era amigo do Marco Antônio, que era o baterista e dono do Big Som, e era amigo lá do Roxo, lá do, do encontro. Aí eles deixavam eu entrar e eu ficava lá só curtindo, assim, sem precisar pagar, sem precisar consumir nada. De vez em quando ele me dava uma coisinha. E nesse lugar lá do que eu ia lá, do meu pai, era um amigo dele chamado 18. Aí o teu pai não tá aí, mas se tu quiser tem o uísque dele. Aí tava aqui aquela garrafa de uísque, assim, esse uísque eu quero teu pai, aí tu toma aí, tu que sabe. Aquelas marquinhas assim, né? E aí aí tomava uns dois uísques, assim, e saía de novo pra noite, com combustível, né? Bicho, e eu continuava, e eu era, assim, aí larguei, né? Acabei deixando a economia, mas na agronomia eu continuei, e era assim, eu não faltava aula, cara. Eu podia chegar às 4 da manhã em casa, aí às 7 horas eu estava na parada ali para pegar o agronomia na João Pessoa, e, pô, isso foi piorando. A minha saúde começou a ir pro beleléu, né, cara? Quando chegou na metade do segundo ano, em julho de 1981, eu tive uma pneumonia brabíssima, assim. Cara, fiquei no El Rosa total, assim, a um passo da tuberculose. Aí eu fiquei deitado o mês inteiro, cara, deitado, assim, que essa época os médicos, eles não tinha esse papo de que tu ficava doente, tu ficava andando, fazendo não sei o que, não. Era cama, repouso absoluto, só levantava para ir no banheiro. E aí, eu ficava ouvindo uma fita da Elis Regina, acho que era Saudades do Brasil, e ficava ouvindo música e lendo, ouvindo música e lendo, ouvindo música e lendo. E aí eu comecei a pensar, cara, comecei a imaginar minhas músicas num cenário, porque aquele disco da Elis, ele mesmo tu não assistindo, tu ouvindo, tu vê que ele é visual, que ele tinha uma sequência, assim, ele é cheio de imagens, né? E aí eu fiquei pensando, cara, aí o Gastão, né, meu irmão, o Gastão Vileuá, baixista, compositor, ele veio pra mim e disse, cara, tu tem que fazer o teu show, cara. Tem que fazer o teu show. Quando sair desse troço aí, dessa cama aí, vamos fazer o exame da ordem dos músicos, vamos organizar isso aí. Pô, o Ney já fez. E o Ney, eu acho que o Ney estudava comunicação, não me lembro. Eu conheci o Ney mais ou menos, acho que em 78, 9, e, e aí 79, foi 79. E aí, antes dele fazer o show lado a lado com o Gelson, que foi o show de estreia dos dois, né?
Eu já tinha conhecido o Gelson também nessa época, 79. E aí eu vi o Ney cantando na Biociências, ali na Faculdade de Medicina e tal. Aí tinha o Boina, que era meu colega na agronomia, tá um pouco mais na... Boina se formou, inclusive. E era meu colega em algumas cadeiras, assim. Eu me lembro de eu ter feito estatística com ele. E aí o Boina ia muito, ele morava lá, né, na casa de estudante, na agronomia, eu ia pro quarto dele, a gente ficava tocando violão e tal, assim. Aí daqui a pouco o Boina fez o show dele também, o Gastão, pô, o Ney já fez, o Boina já fez. Agora é tu. Pô, tu tem que fazer, cara, não sei o que lá, blá, blá. E aí, realmente, aí eu fui lá e fiz a prova, né, da ordem, ele fez também, e aí a gente juntou e fez uma banda, ele, Gastão, o Fernando Corona de piano, o Ivo Eduardo de bateria, o Quindim de sax, o Augusto Maurer de clarinete e o Bolão, que era se tornou arquiteto, mas era um super guitarrista. E aí a gente fez no... Só que assim, eu fiz a prova da ordem, na semana seguinte surgiu o convite de eu fazer a trilha de uma peça, Encontro no Bar, do Ronald Hard. Quer dizer, a peça era do Braulio Pedroso, né, com direção do Ronald Hard. Aí eu e o Corona fizemos a trilha, foi meu primeiro dinheiro. Aí eu paguei a primeira grana com a música. Eu digo, caralho, tirei a carteira e, sabe? Ação e reação, cara. Semana seguinte eu fiz uma trilha, daí entrou a primeira grana. Aí fomos fazer o show no Círculo Social Israelita. Tinha um teatrinho lá, aí fizemos... era para ser 2 semanas, né? Aí lotamos as 2 primeiras semanas, de sexta a domingo, de gente no chão, no corredor, tudo que era lugar. Aí fizemos uma terceira semana, ali também, pô, entrando dinheiro, esse cara, pô, a música dá dinheiro. Isso tem futuro? Mas mesmo assim não tinha, não tava ainda decidido, né? Aí no ano seguinte teve o Musipuc e tal. Aí eu tirei primeiro lugar lá com a música, o Ney tirou segundo, eu tirei uma música chamada Eita Moleque, o Ney tirou segundo com Não Me Pergunte a Hora, e o Peri Souza tirou terceiro, né? E aí os caras, era uma premiação, assim, era um dinheiro violento, eu me lembro que era só que o cara, ele não conseguiu, ele prometeu, mas não conseguiu, o cara do DCE, e ele sumiu, cara. Ele desapareceu, assim. Até hoje não sabe se ele tinha o dinheiro, mas eu acho que não, acho que ele só prometeu e não, achou que ia ter um patrocinador e não teve, sabe? E aí, a gente entrou com uma ação coletiva para receber o prêmio. Aí entramos contra a PUC, daí, né? Não ia entrar contra o cara. Aí tava lá, pegamos um recortezinho de jornal, então, assim, cara, isso aí foi em abril o festival. Aí em julho eu fui para Buenos Aires, tinha tido a Guerra das Malvinas, então estava muito barato para nós. Aí fui eu e mais 3 amigos, e um deles me emprestou uma grana para comprar um sax. E eu digo, não, quando eu voltar para Porto Alegre agora, vai ter saído o prêmio e tal. O dinheiro do prêmio vai sair, eu te pago e tal. Pô, chegou lá, não saiu o dinheiro do prêmio. E aí, e aí vieram me procurar para tocar num bar, né? Seria de terça a domingo, das 9 até as 2. 5 entradas de 45 minutos. E aí, pá, eu digo, é a chance que eu tenho de pagar o meu amigo, né, cara? Vou aceitar. E aí eu e o Pedrinho Figueiredo. Aí a gente ficou ali, cara. Qual era o bar? Bar Café com Leite, na esquina da Santa Terezinha, ali, na frente da igreja, com a José Bonifácio, bem ali, aquela esquina. E aí a gente, cara, ficou ali, e foi o primeiro bar que abriu com, assim, mais jovem, porque tinha, assim, o Vinhadalho, Gente da Noite e tal. Primeiro bar, assim, mais voltado para uma galera jovem. Era esse e um outro que tinha na Galeria Viva a Vida, ali em cima, que era uma casa de sucos, onde tocava o Mambira, o Alberto Oliveira. E aí eu me lembro que o Cunha Júnior tinha começado o programa para começo de conversa. Aí a produtora foi lá nos procurar, disse, pô, vamos lá dar uma entrevista, falar sobre essa nova coisa que está acontecendo em Porto Alegre, os bares que estão surgindo e tal com música. E aí
E aí foi a primeira vez que eu fui num programa de televisão. Foi a primeira vez que eu fui num programa de televisão. Com o Cunha Júnior, pô, e foi super legal, assim, né, cara? E eu digo, pô, que coisa divertida essa da música. E E na rádio, eu não lembro da primeira, nosso primeiro encontro, assim, eu porque lembro, foi por aí, né? foi, foi, Na foi na, Bandeirantes ou na Ipanema? foi na Bandeirantes em 1983, ali onde depois foi a Versus, ali, naquela casa Sim, na José Bonifácio. da José Bonifácio. Pô, tu vê, né? José Bonifácio tem uma. Tem uma coisa importante e aquela esquina ali, né? Porque a Tudo casa era do naquela quadra. lado. A Depois ca- tem a Projeto lá também, atualmente, né? Eu já fui lá, artista homenageado do ano na Projeto, na Escola Projeto. Peraí que tem um barulho de telefone aqui. É, foi lá na Bandeirantes ainda, eu tinha, aí teve um outro festival, que eu e o Gastão tínhamos uma música que ficou em segundo lugar, quem ficou em primeiro foi o Felipe Franco com Beba Blues. Beba Blues, É, lembro. e a gente tinha essa música entre uma e outra e tal, e a gente gravou lá na EGER na época, né? E aí fui levar lá, levamos pra ti e tal. Aí tu rodou um tempo essa música, aí fomos lá falar sobre a música, sobre essas coisas todas. Isso em 83, cara. Foi a É. primeira. Aí depois a rádio subiu o morro, se transformou em Ipanema e tal, né? Aí foi o período assim, já mais. Aí já estava tudo se profissionalizando mais em Porto Alegre, né? De uma maneira geral, todo mundo já estava aprendendo mais ou menos o caminho das pedras, né? O Nelson sempre fala assim, bicho, a gente vinha ladrilhando a rua para passar por ela, bicho. Bota pedra e passa. E E era no, bem isso que a gente estava fazendo. A gente fez isso, cara. Vocês não têm ideia do que foi cortar esse dobrado, né? É. E no final, e eu ainda produzi um show teu, né? Na verdade, era tu e o Gelson, né? Não, foi numa semana, foi o Gelson, na outra semana fui eu. Ah, é verdade. Lá no Teatro de Câmara. Era o show do Gelson, não me lembro se tinha um nome. Era um trio, era um quarteto. Ele, o Gastão, o Luiz Everton e o Rafael Vernet, pianista. E depois, na semana seguinte, era o meu show com a banda CEP 90.000, que eram os mesmos, a base era a mesma, o Luiz Everton, o Gastão e o Rafael, ainda tinham o Xande Santin, que era um guitarrista, e um trio de sopros, que era o Márcio Tubino, que era do Raiz de Pedra também, o Pedrinho Figueiredo e o Augusto Maura. E aquilo foi um sucesso, cara. Depois, aí tu foi viajar, né? Tu foi pra Europa, logo depois. Uma vez tu colocou no Facebook um post com uma foto daquele show e dizendo que eu tinha ganhado tanto dinheiro que eu fui depois gastar em Paris. Eu não falei isso, cara. Falou. Escreveu lá. É mesmo, cara. Pior é que, pior é que tu nem ganhou tanto dinheiro, eu tenho convicção disso. Não, eu não lembro se a gente alguma coisa a gente ganhou, mas eu não lembro, Não, assim, né? Assim. deu uma graninha, assim. E eu me lembro quando eu fui falar contigo, até porque não era tu que fazia a bilheteria, não me lembro nem quem é que fazia a bilheteria. E a pessoa prestou contas e tal, eu digo, tá, isso aqui eu te chamei, não, porra, pega essa grana aqui para tua viagem, vai curtir. Tu disse, não, eu fiz só por amor mesmo, na camaradagem, então, não sei o que lá. Digo, pô, nem tinha esse interesse, não tem interesse em produtor de show, não sei o que. Só que, pô, tu tinha enfiado o pé no acelerador na Ipanema falando do show, cara. Falava tanto que aquele troço transbordou. Aí tu falou, pô, a banda tá demais, não sei o que lá. E aí tu realmente tu foi para Paris, a gente fez depois no Renascença. E depois do Renascença foi para Reitoria, o troço foi crescendo, assim, né? Sim. Foi nós. Eu tive umas incursões, assim, na área de produção, fiz alguns shows, assim, né? Como que era uma tentativa de fazer uma outra coisa, né? Além da rádio, e também pelo envolvimento com a música, com os artistas, né? Ia conhecendo os caras e vocês, e aí as ideias iam surgindo, assim, né? Então fiz alguns eventos, assim. Mas, cara, impressionante a tua memória, cara, porque É canceriano que nem elefante, cara.
É, Mas eu também sou canceriano. Mas tem umas coisas que tu falou aí que eu já não lembrava mais. claro, mas talvez porque diga mais a meu respeito, né? Talvez tu Sim, deve se lembrar de coisas aí, tu já escreveu 2 livros, e se não tivesse memória não escreveria. é verdade. É só aí tá, aí tu perguntou né, como é que tá a situação e tal, aí quando eu me dei conta disso tudo, eu peguei, pô, comecei a revirar, já vinha assim desde o ano passado, revirando, porque eu comprei voltei a ter vinil, cassete, tudo, comprei um equipamento no ano passado, durante, né, quando logo que começou a pandemia. E aí, pô, recuperei uns dias, comprei outros e tal, não sei, e comecei a ouvir de novo vinil, né? E me peguei vários cassetes, comecei a ouvir, comecei a encontrar coisas assim. E encontrei fitas também em VHS, fita Matic, fita em beta, não sei, com um monte de coisa. Eu digo, cara, vou começar a comemorar esses 60 anos colocando tudo isso para fora, né? Então, a primeira coisa, quando eu consegui dar uma organizada nisso, que eu lancei foi no final de abril, eu lancei um videoclipe de uma música Jabaria, que era uma parceria com o Bedeu, né? Bedeu, que é um dos criadores do samba rock, né? Junto com Luiz Wagner, o guitarreiro, que agora, infelizmente, se foi faz pouco tempo. E o Bedeu, fizemos essa música lá por 97, né? Aí, em 98, eu fazendo show lá na França, no Festival de Sanary, o, o Renato Falcão, né, cineasta que mora lá em Nova York, cara super conceituado, fez Rio 1, Rio 2, Era do Gelo 4, Era do Gelo 5, Snoopy, um monte de filmes de animação, mas também, sempre como diretor de fotografia, né, mas também fez aqui com Paulo Nascimento vários filmes, e com o pessoal ele começou com Bollywood, na verdade, com o pessoal, com os indianos, né, e aí é um cara, já deve ter mais de 100 filmes no currículo. Fez comigo o DVD esse que foi lá para a Warner, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, e aí ele gravou todas as noites, todos os shows, né, e ele filmou, aliás, era com película ainda, 2 milímetros, e a gente tinha tudo gravado, todos os shows gravados em DAT também, a DAT, né, a DAT ou DAT? Não, DAT, é um digital audio tape pequenininho, assim. E aí, pô, eu achei um CD que tava o show inteiro em áudio. E achei a fita desse videoclipe que eu nunca tinha feito nada com ele, nunca tinha lançado, né. Aí, pô, digitalizei aquele material, o disco eu masterizei com Marcos Abreu e tal. Aí, pô, lancei o clipe no final de julho, no meu canal do YouTube. O canal do YouTube estava parado, ele deu uma decolada, assim. E aí, o o disco eu lancei no mês seguinte, em maio, em todas as plataformas digitais, né, o álbum ao vivo Sanaré. Aí, em junho, 25 de junho, sai um single, que é eu e Toninho Horta, uma música chamada Gravidade do Amor, e que também vai ser lançada em vídeo, né, vai para o meu canal do YouTube, mas também vai ser lançado na Music Box. Depois, em julho sai o DVD inteiro, que não vai sair físico, a gente chama de DVD porque não sei como chamar isso. O show inteiro vai subir para as plataformas também, em áudio e vídeo, e também vai ter um especial no Music Box, assim. Eles vão, aliás, vão fazer um mês de julho meio consagrado a mim em função do aniversário. Eles vão passar vários videoclipes, shows já, esse show do Teatro São Pedro e tal, outras coisas que aconteceram. E no dia 19, especificamente, tem o lançamento do show inteiro, né? E mais um mini documentário que eles estão fazendo, né? E tem depoimentos de várias pessoas que gravaram comigo e mostram coisas antigas também, shows antigos. Aí, em agosto, eu lanço um single com uma cantora francesa chamada Marie Minet, já está gravado também, e uma música que eu fiz em francês, e é uma cantora que está em ascensão, assim, na França e Portugal, principalmente.
Daí a gente lança esse single. Depois, em setembro, eu lanço um outro show inteiro, que foi gravado no Teatro Renascença no ano passado, dia 5 de março, pouquinho antes da pandemia. E também com direção do Renato Falcão. Esse Gravidade do Amor show inteiro também foi no Sgt. Peppers. A gente ampliou o palco do Sgt. Peppers, botamos iluminação, coisas, né? Criamos toda uma atmosfera, um cenário, assim. E aí veio o Tony Horta, e teve participação especial do Luiz Carlos Borges, do Ernesto Fagundes, da Anad, da Tati Portela, do Piá, do Gastão Villeroy, e uma super banda assim também, Marquinhos Fê, Pedro Tagliani, Michel Dorfman, o Everson Vargas de baixo e o Giovanni Berti, percussão. E aí depois, esse é o lançamento de julho. Aí agosto, o single com a Marie Minet. Setembro, o Luz Acesa, que é um show completo também no Renascença, que é um show que eu faço de violão, piano, baixo e voz. Aí tem uma música só do tempo lá da Mursa, que eu recuperei, né? Que eu toco. Na época, na Mursa eu era baixista, então eu fiz a música de baixo todo envenenado, assim, cheio de efeitos, e voz, né? E teve duas participações especiais, a Paola Kirst e uma cantora, artista super criativa, e o Bernardo Zubaran, que é um gaitista, né? Toca harmônica, que eu depois descobrimos, somos primos, ele tem um Villeroy no nome lá também. Aí, outubro é um duo, um single que é um duo, eu e o Wildon. O Wildon tá fazendo, o Wildon da uma casinha de Aquele Hildon. Ele e o Wildon, cara. O Wildon tá completando 70 anos de vida e 50 de carreira. E o Wildon, cara, ele conta a partir do primeiro disco, né? Que o primeiro disco dele saiu em 71 pela CBS, mas ele já vinha trabalhando. E num dado momento, assim, havia 3 caras que faziam esse tipo de música, soul music, assim, meio R&B, né? Que era o Tim Maia, o Cassiano e o Wildon. Sim. E eles lotavam os lugares, cara. Agora, como saiu muita matéria do Wildon, né, em função do aniversário dele, assim, da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, então, umas matérias de 3 páginas. Então, eu também descobri, eu sou amigo do Wildon há muito tempo, que a gente se conheceu jogando bola lá no campo do Chico Buarque. A gente jogava contra o Chico sempre, a gente sempre era do time adversário. E eu jogava na lateral direita e o Wildon na ponta direita. Então a gente fazia essa ala direita ali, né? Mas é verdade que o Chico não deixa ninguém driblar ele porque ele é o Chico Buarque, não? Não é assim. Não é assim. O que não pode fazer, mas é que é uma questão até de saúde, né, cara? É entrar duro no Chico, né, cara? Tem que Aí respeitar o velho. tem uns malucos que entram duro no Chico, cara, que não tá sabendo da condição de fazer o troço e entra atropelando, cara. O Chico é Neymar, assim, né, cara? É um cara levinho e tal, não pode machucar o cara. E ele é meio armador, né? Ele é meio de campo. Eu lembro assim que o que eu fazia, eu ficava cercando o Chico, eu ficava cercando ele, assim, e ele com a bola ia pra lá e pra cá, e eu cercando ele, daqui a pouco eu pô, para com essa porra, Totonho! Eu só cercava, eu não entrava nele, mas eu ficava cercando, e ele ficava apavorado. E no dia, teve um aniversário meu, foi a última vez que eu joguei bola, cara, em 2007. Aí fui no dia do meu aniversário, dia 19 de julho, meu irmão tava lá, e disse, não o Gastão, meu outro irmão, Carlos Eduardo, que é advogado, ele tava lá, e disse, vamos lá jogar no Chico, era uma quinta-feira. Disse, vamos. Aí o Chico disse, pô, é teu aniversário, então hoje tu vai jogar no Politeama. Tu vai jogar de centroavante e eu vou te dar os presentes. Que é o time dele, né? O Politeama é o time dele. Aí, pá, me botou assim, coisa de honra, né, bicho? E ele me deu um monte de presente e eu fiz um monte de gol, cara. Aí eu fiz cara, eu fiquei muito empolgado com aquilo. Aí, assim, pô, tava pra acabar, faltava nem, acho que 1 minuto pra acabar o jogo. E aí foi uma bola na lateral, assim, e eu fui correndo, nem preciso, pra quê, né, cara? Já tinha feito um monte de gol, podia me dar por satisfeito, cara. Eu fui disputar essa bola na lateral, torci
a perna, assim, rompeu o ligamento cruzado atrás da perna do joelho Bem, esquerdo, cara. Aí eu não. Aí depois eu joguei só mais uma vez, também com o Chico, em Paris, com umas goleirinhas pequenas, assim. Ele é tão fome, cara, que ele. Nesses campinhos, assim, que tem. Aí num domingo, assim, que esses campinhos ficam liberados, né? Inclusive ao lado do prédio da Air France, lá não, perto do Museu d'Orsay. E aí fizemos um campinho ali, assim, aí ele tem umas goleirinhas assim, pequenininha, né? Não tem goleiro. E fizemos um jogo lá. Aí era nós, brasileiros, contra os franceses, né? sim. Aí tava o Márcio Faraco também, que é compositor, também é amigo dele, que é aqui da Alegrete, inclusive. Aí foi a última vez, né? Cara, eu joguei e fiquei com o joelho muito inchado, cara. Pá, e no outro dia, pô, Paris, a gente vive caminhando, né, cara? E eu digo, bah, E, parei, cara, não vou me prejudicar mais o meu joelho por causa do futebol, deu. E nunca mais, parei mesmo. Mas o que o Chico fazia, o que eles faziam lá é que eles não gostam de perder. Então, se eles estão ganhando, eles acabam logo o jogo. Se eles estão perdendo, nunca acaba. Aí tem alguém controlando o relógio, Tá, acabou, deu, Chico, deu. Porque quem ganha, porque sempre tem 3 times, tem o Politeama mais 2, né? E aí eles querem jogar as 2 partidas, logicamente. Aí tem um time sim, esperando, e aí os caras, deu, os times de fora, deu, acabou, vamos. E aí, não, acabou, não. malandragem. Outra coisa que ele fala, cara, que é uma frase demais, assim, é uma frase muito boa, é esse tem que cuidar o time deles. Tem um que é bom de drible, outro que chuta forte e tem um inteligente. Aí deixa as pessoas assim, pô, será que eu sou do chute forte? Será que eu sou do drible? Será que eu sou um inteligente? É muito palhaço, cara, ele é muito engraçado. E é um cara muito generoso, ele ajuda um monte de gente, cara. Bah, eu vou te dizer, o Chico é um cara foda, vou te contar, ele é tudo que as músicas dele falam, cara. O problema é que ele é comunista, né, cara? Esse que é o problema do Comunista. Chico. Mas voltando ao Wildon ali, o Wildon, para quem não tá ligando a pessoa à música, né, é o cara que fez Na Rua, na Chuva, na Fazenda, né, Isso. dele, que é uma música que foi regravada e fez sucesso muitas vezes, né? É. Qual é uma outra? Acho que tem uma que o Jota Quest gravou Jota Quest também. gravou uma. Como é que é mesmo? Não sei o que do mundo. As Dores do As Mundo. Dores do Mundo. As Dores do Mundo. Pô, grande Cara, som. é um monte, cara. Se for ver, é um monte. É que nem assim as pessoas também, um monte de música minha que ninguém não tem nem ideia que é minha. Entendeu? Então não passa pela cabeça que é minha. Por exemplo, tem uma música que eu fiz em 2007 e tal. Logo que eu me mudei lá pro Alto Leblon e tal, e pô, o apartamento tinha uma vista do caralho, assim, já eu, pá, me sentindo super bem. Eu fiz uma melô, assim, né? Eu de cara, eu tentava botar a letra em português, de cara, fica tudo brega em português. Eu pensei, essa música aqui tem que ter uma letra em inglês, ou talvez em espanhol e tal. Assim, pá, vou tentar dar pra Shakira essa música. E aí eu fiquei, nossa, música da Shakira e tal. Aí eu mostrei pra Chiara Tivello, uma amiga minha italiana, que morava no Brooklyn na época. E a gente, por Skype, eu toquei para elas. Pá, que melodia linda e tal, o que que vai fazer? Eu disse, não, cara, tenta fazer uma letra aí. Eu queria dar para Shakira, ela compunha em inglês também. Eu disse, eu não estou conseguindo fazer a letra e tal. Aí no outro dia me liga a Ana Carolina, elas eram muito amigas, né? São namoradas atualmente. E a Ana me diz assim: cadê a música da Shakira? Música da Shakira? Não, cadê a música da Shakira? Não, tem música de Shakira. Onde é que tu tirou? Não, a Kiara já me falou que tu fez uma música pra Shakira, eu quero ouvir. Eu disse, cara, a música da Shakira é da Shakira, tá? Então, não tem como. Aí, de novo, insisti. Aí, um dia eu mostrei pra ela. Ela disse, pô, vamos fazer uma letra, cara. Bora, vamos fazer uma letra. Cara, essa música é só letra, só em inglês ou espanhol, cara. Não fica brega em português. Já tentei, não fica legal. Aí, pô, passado um tempo, isso foi em 2007. 2009, é, é, E aí tu já tinha feito o sucesso com a Ana Carolina, já tinha gravado a tua música ou não? Não, já tinha um monte quando, cara. Isso é Ah, sim. 2007. A primeira que ela gravou foi em 99. Aí já tinha, sei lá, Ana Carolina, Maria Bethânia, Gal Costa, Sim. Martinalha, Maria Gadu, Ivan Lins, Seu Jorge.
todo mundo, um monte de gente já tinha gravado. E aí a minha ex-mulher, na época, estava em Paris e me liga assim: "Cara, eu conheci o produtor da Shakira". Então, assim, que aí, pô, aí eu falei com ele para dar a música, mas não dá tempo dela pegar e fazer a letra ou dar para alguém fazer a letra. Tinha que ser uma música pronta já. Manda o Guion, manda o El Guion, que era uma outra música que eu tinha, que é a parceria com o Bebeto Alves e o pianista Dom Cruz. Aí eu mandei o El Guion no mesmo dia. A Ana me liga e diz assim: "Cara, tu pô, agora eu arrumei a solução para essa tua letra em inglês", assim, que ela, porra, a Sony fez um contato e tal, e o John Legend vai fazer uma participação especial no meu disco. E aí combinamos que a gente faz uma música com a letra em português e ele bota a letra em inglês. Cara, de cara eu lembrei daquela da música da Shakira. Eu disse: "Bah, aí sim, né? Aí eu tô dentro". Aí sim. Aí ela foi lá para casa e a gente fez a letra, assim, em português, mandando pro John Legend, e ele fez a letra e realmente eu gosto mais da letra em inglês. Inclusive, eu gravei no show Luz Acesa, nesse disco que vai sair em setembro, eu gravei, assim, cantando, e, pai, me dá um prazer cantar em inglês, assim, a letra. Que até a letra em português eu até me passa, assim, sabe? Embora, assim, eu acho que não esteja com a mesma força, a mesma sonoridade. E aí essa música ninguém imagina, cara. Ninguém imagina. Aí um dia eu estava falando com a Daniela Mercury, assim, sobre. Eu queria uma música, então, não sei o que lá. Tá, mas qual a praia, assim? Pode ser uma praia que nem aquela que a Ana gravou com o John Legend. Que é aquela é tua, assim, aquela melodia minha. Porra, não sabia, cara. Ninguém sabe, entendeu? Porque não é todo Tu já mundo tá naquela situação assim: "Ah, que estilo tu quer? Temos aqui a". porque tudo é música de São Gabriel, moro. É essa que é, né? Tudo é Mas o música de São Gabriel, por isso eu nunca fiquei preso a um gênero. Para mim, toda música interessa, toda música é boa, é juntar nota, com acorde e com palavras, né? E aí eu não digo assim: eu tenho que fazer uma música assim, eu tenho que fazer uma música assada. Eu sou o responsável por levar a chama da música rio-grandense para o mundo. Eu nunca me incumbi dessa missão, sabe? Eu sempre pensei assim: eu tenho que fazer música boa e música que siga três coisas que eu acho, assim, que para mim é fundamental, que eu aprendi, na verdade, até lendo um livro do Doc Comparato, roteirista, que é um livro dele sobre roteiros. E ele falava assim que ele tinha três pilares, e eu já fazia isso intuitivamente, mas ali para mim ficou claro, né? E eu sempre passo esse filtro, que é logos, né? Que é a lógica, que é a razão, que é o pensamento, tem que ter alguma coisa ali inteligível, né? Ou mesmo que seja uma coisa propositalmente sem lógica, né? Mas é que tem que ter um arrazoado. Patos, que é a emoção, né? Então a música tem que emocionar de alguma forma, ou te dar alegria, ou dar saudade, ou dar raiva, ou alguma coisa vai ter que provocar, né? E ethos, que é a ética. Então a música não pode fugir daquelas coisas que eu tenho para mim como corretas, que eu uso como baliza para tocar minha vida, para ir comprar um pão, para sair na rua, para cumprimentar uma pessoa, para fazer um negócio, para assinar um contrato, para fazer uma música. Então, às vezes, está no meio de uma música e aparece uma palavra, assim, cara, é aquela palavra sedutora e tal, e aí tu percebe que essa palavra ela tem uma armadilha ali. E a palavra diz assim: se tu me botar, tu vai ganhar mais 3 milhões de pessoas. Essa palavra. Sabe, eu digo: "Não, nananina, É, não, isso não tem preço, cara, não é a tem preço". tentação. Ma Tentação, a palavra maldita, assim, que mas aí no final a Shakira então não gravou a tua música? não gravou, nem o El Guion também. Ela não gravou o El Guion, eu soube que ela ouviu, que ela gostou, que ela deu um feedback lá através do produtor, né, pra Gabriela, que era minha. Tá me separando, a Gabriela. Fizemos uma viagem de casamento para Paris e uma viagem de separação para Paris em 2009. Aí ela ficou e eu voltei pro Brasil.
E ela ia morar lá e tal, e a gente continuou super amigo. E aí ela foi, né, ficou em contato, conheceu esse cara em alguma situação, e ele ficou se comunicando com ela e entregou o, o MP. Na verdade, eu mandei um MP3 para ela, não sei como é que ela entregou, se entregou um MP3, se passou por e-mail, como é que ela fez. Sei que a Shakira ouviu, gostou da música, né? Essa que eu gravei, Sertan Jour, que eu gravei com a Marie Minet, eu fiz pensando nas As. Em 2015, eu passei o verão inteiro, a gente estava em Floripa, eu com a família, né, a Pâmela, minha mulher, e não tinha a Antonella ainda, que vai fazer 4 anos agora. Tinha a Luísa, que ia fazer 15, ia fazer 2 anos, né? E aí eu tava. A gente ficava curtindo o disco das Asas, I Love You Paris, né? E, e aí, pô, quando eu vi, ia ter show das Asas no Araújo Viana. E aí era a Opus que tava produzindo, e eu, liguei pra eles, cara, eu quero abrir esse show aí, não precisa nem me pagar cachê, cara, eu quero. Eu abro esse show aí de graça. Aí tudo bem, aí o tour manager veio com uma conversa de que eu tinha que cantar só coisa em francês. Tinha que ser tudo só em francês. Aí um amigo meu, Márcio Faraco, fez uma versão em francês para Rua Me Levar, que é uma música de sucesso, né, que foi feita para Maria Bethânia, gravou primeiro, depois a Ana Carolina, a Ana e Seu Jorge, um monte de gente gravou essa música. E aí fez uma versão para essa. Eu tinha uma versão Depois da Chuva, que eu tinha feito da música do Bebeto, que ficou Après la pluie, né? Je vais pas mourir après la pluie, comme on dimanche, je vais pas mourir. Aí tu já imita o Bebeto um Bebeto. pouco, né? C'est la cidade monde noir qui tombe sans avenir. Mais viens la pluie laver, viens, 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 les pierres, les murs, les vents, viens, viens, viens. Aí cantei essa, cantei pra Roma levar com outra letra. Aí eu acho que eu cantei um clássico do Charles Trenet, que reste-t-il, de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours. E fiz uma música nova. Aí eu fiz a música e tal, só que antes, né, do show, enquanto as As começaram a conversar, eu falei que, né, que abre o show dela e que o cara tinha dito que eu tinha que cantar tudo em francês. Ela disse, cara, não tem isso. Por que ele falou um negócio? Pode cantar o que tu quiser, cara. Não tem que cantar só música em francês. Você, onde é que o cara tirou esse negócio? É aquela história que o produtor é mais artista que o artista, né? É. E aí eu acho que ele estava tentando ter um cuidado. Tô tentando interpretar a ideia do cara, né? Que como as músicas do show dela eram todas em francês, e pô, pouquíssima gente fala francês no Brasil, né? Pessoas, quem fala uma segunda língua fala muito mais inglês, né? Ou talvez espanhol, né? Mas do que francês. E aí talvez a preocupação dele fosse que, pô, o cara vai cantar um monte de música em português, que pode ter uma empatia e tal, não sei o quê. Só que, pá, a Zá já tava num grau de explosão no palco, cara, que ela podia cantar qualquer língua, ou sem língua nenhuma, podia cantar Yaourt, como diz, como diz um amigo meu congolês, o Locoacans, ele fala, o que é essa letra? Ele, não é nada, é Yaourt. É iogurte. Aí ela pode cantar iogurte que dá certo. Aí depois que acabou o show, né? A gente sentou ali, pô, e ela se deu super bem com a Pâmela, com a minha mulher, e ficar as duas fumantes, fumando e falando. E aí ela me perguntou, pô, e aquela música assim, assado? Eu disse, pá, essa eu fiz inspirado em ti. Não sei, não, mentira, é sim, eu fiz inspirado, passei o verão inteiro te ouvindo, e eu acabei fazendo essa música e tal. E elas, pô, eu gostei porque ela é cheia de metáforas. A música francesa não tem mais metáfora. A música francesa era muito prosaica, muito papo reto, assim, né? E eu vejo que os brasileiros ainda fazem poesia e letra de música. E eu achei que ela é cheia de imagens, cheia de coisas, assim. Pô, muito legal. Então, pô, aí pedi para eu gravar para ela. Eu gravei
E só que ela pediu pra eu gravar, mas burrice minha, não peguei endereço, tá tão empolgado com o assunto que não faltou na hora que é o produtor para estar ali e dizer assim, tá, mas qual é o endereço e tal. Aí depois fui tentar, posteriormente conseguir através da Optus, não rolou, né? É porque os caras devem ter pensado, né, não deviam nem saber, né? E o tour manager mesmo é que não ia dar com todo aquele negócio. E aí, só que aí passou 2 anos e ela veio de novo no Araújo. Aí eu levei, tá aqui e tal, não sei o quê. Tá gravado, e ela, pô, curtiu, lembrou eu tinha dado Samboleria, que foi meu disco que saiu em 2013, 14, e ela comentou até o Samboleria e tal, não sei o quê, disse, pô, vou levar, vou ouvir com carinho e tal, mas nunca tive resposta. E ali tinha meu telefone, tinha tudo, né, no selinho do dia. Eu nunca teve resposta, né? Eu imagino, sei lá, cara, quantos discos será que ela recebe, por onde tá a cabeça dela no momento que vai produzir um novo disco. Depois ela produziu mais 2, eu acho. Então, não aconteceu e eu acabei gravando com a Marie Minet, né? Gravei com a Sim. francesa. Ah, bom, só para terminar o nosso ano agora, cada As, as atividades dos 40 anos. é, outubro, então, é o duo com o Wildon, né? Aí novembro é um disco de inéditas. Nesse disco de inéditas vai estar a música do Wildon e vai estar a música com a Marie Minet. É um disco, o tema é o amor sobre diferentes aspectos, assim. Então, pode ser o amor de pai para filho, o amor por um lugar, o amor, um amor transcendental e tal, o amor carnal, enfim, o amor do abandonado, o amor do não sei o que, tem vários temas do amor, né? E o título é o Banquete, que é o título de um livro do Platão, que é um título sobre o amor, onde vários filósofos dialogam, né? Que é de onde sai a palavra amor platônico, né? É desse, Ah, sim. o amor platônico vem dessa coisa, desse livro, que são caras falando, idealizando um amor, aí cada um apresenta, e é tipo um concurso, assim, quem vai ganhar, né? Tem um que vai ganhar, assim, que vai apresentar a sua melhor, e é sempre meio debatido, assim, então você falou que isso, mas o amor, não sei o que lá. Enfim, logicamente não tem a menor pretensão filosófica com o disco, é só meio que uma lembrança, né, de um livro que se fala do amor sob diferentes aspectos. E esse, então, é o lançamento de novembro. E em dezembro sai a trilha sonora de um filme chamado Porto Príncipe, que eu fiz entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano. Porto Príncipe é a história de um imigrante haitiano que vem morar no Brasil, vai morar em Santa Catarina e vai trabalhar no sítio de uma senhora de origem alemã, numa região meio de alemão, assim. Então, tu imagina o que o cara não passa na cidade, os olhares, os risinhos, eu não sei o quê. E, além disso, ela tem um filho super preconceituoso, assim, bem... não vou nem dizer a palavra. Mas ela, tanto que o nome do cara é Henrique e ela, ironicamente, chama ele de Heinrich. Heinrich. E aí eu fiz a trilha completa, tem algumas, na verdade, tem uma música haitiana tradicional e tem 3 músicas do Handel que vieram com uma sugestão, né, para trilha e tal, mas que a gente, ao invés de usar o fonograma existente, a gente regravou aqui com músicos aqui de Porto Alegre, e são músicas clássicas daí, né? E as outras, aí eu compus, assim, compus algumas em português, compus 2 em francês, e numa delas, o Alix George, que é um haitiano que mora aqui, ele fez a versão pro creole, que é a língua mais popular lá deles, assim, mas que o creole, ele lembra o Lingala, que é a música da República, a língua da República Democrática do Congo, onde também o oficial é o francês, mas vem o Lingala, que é uma mistura, né?
Mas 60% do Lingala é francês, na verdade, porque tem muitas. E o restante é uma língua que foi construída ao longo do Congo, quando os belgas foram para lá, o rei Leopoldo, né, que foi para lá, tanto chamava Leopoldville, eles foram estudando aquele, todas as línguas que tinham ao longo do rio Congo e foram selecionando. Tal palavra, eles chamam tal fruta, tantos chamam com essa palavra, outros chamam. Aí, tem 8 línguas que falam essa palavra. Então essa palavra é o que vai definir. Eles montaram um sistema, uma língua montada. Muita gente acha que o Lingala é uma língua original, mas não é. E o creole é uma língua também que ela não tem origem africana. Ela é uma língua haitiana, feita a partir do francês também. Então ela é praticamente 80% francês. Só que com acento diferente, quando eles escrevem como falam, não escrevem como se escreve em francês. Aí o Alex George ele fez a versão em creole, é um rock voodoo, o estilo, é o gênero musical, que é um gênero musical haitiano, né? Sim. Aí a outra música é um baladão, assim, um baladão em francês. Aí eu chamei uma menina lá do Mato Grosso, que é uma Nájida Redon, que é outra haitiana que está aqui, que segundo o Alex George seria a melhor cantora haitiana que mora no Brasil. Aí eu trouxe ela de Cuiabá para cá, e aí ela gravou mais uns backings e tal. Então tem dois artistas, né, haitianos mesmo na trilha. E tem outras coisas que são outras pessoas que cantam. Eu canto 2 músicas também. E aí tem coisas instrumentais, logicamente. Aí esse disco sai em dezembro. E é o último lançamento. Aí fecha o ano. Quem sabe ali em dezembro ou perto disso já tenhamos os shows de volta, né? Tomara, né? Pelo menos a torcida é grande, né? Alguns lugares. Não, o Opinião vai abrir agora para 300 lugares. Isso, vai abrir para shows sentados, né? Para plateia sentada. Então, tudo vai depender aí, né, da continuidade da vacinação e tal, da situação da pandemia, mas vamos torcer para que já tenhamos shows no final do ano. Mas legal, bastante coisa, hein, para esse ano, apesar de tudo, né, apesar da pandemia. Eu acho que, cara, a gente não tem nada para elogiar nessa pandemia, né? A não ser as atitudes individuais, assim, né? A pandemia em si é uma merda, cara. Cara, eu perdi 22 amigos. 22. E assim, uns bem próximos, outros que eu não via há muito tempo, mas outros, assim, que eram amigos recentes, enfim. Todo tipo desde o Aldir Blanc foi o primeiro, né? Dos meus amigos que se foi lá bem no comecinho da pandemia. E aí não é nem mais o último, o penúltimo foi o Paulo Gustavo, né? Que era um cara que eu conheci em 2005. Ele se formou na Cal, lá junto com essa mesma mulher que eu falei, a Gabriela, que estudou teatro com ele, foi colega dele na Cal. Então eu conheci ele logo bem antes, assim, do sucesso, né? Um cara que frequentava a minha casa e tal. Eu me lembro que ele me deu de aniversário, acho que em 2008, ele me deu o disco o DVD da Amy Winehouse. Então, assim, é uma pessoa que eu já não, assim, não estava. Eu vim morar em Porto Alegre de volta em 2013 e só voltava ao Rio a trabalho e não ficava mais do que 5 dias, 6 dias, 13 dias. Então eu não estava vendo muito mais as pessoas como eu via antes. Mas a minha casa, num dado momento, era um ponto de encontro no Rio. Eu fazia os saraus lá e ia todo mundo.
iam 60 pessoas num dia, cara, sabe? De toda, não só de música, ia Caetano, Milton, João Donato, Bebel Gilberto, Maria Gadu, Ana Carolina, uma galera, cara. E o Jesse Harris, que é compositor de Don't Know Why, da Nora Jones, que é um grande amigo meu parceiro também, um cara que sempre que estava no Rio ia para lá. Então, assim, e muita gente também do teatro, cinema. Eu me lembro que teve um ano lá que o pessoal do Festival de Cinema do Rio levaram lá o Bill Pullman, aquele do Independence Day, aquela atriz que fez Dupla Vida de Veronique e como é que é? A Fraternidade Vermelha, Irene Jacob, que é belga e é cantora também. Sim. E o outro cara, eu sempre esqueço o nome desse cara, o cara que dirigiu um documentário junto com um documentário sobre ecologia com o Leonardo DiCaprio. E ele era do Friends. Esse cara tinha feito Friends e tal, tinha feito Lost também. Inclusive, um amigo meu encontrou ele em Nova York e disse: eu tenho um amigo. Não, ele não falou, eu fico fazendo um português aqui. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro e tal, e era eu. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro. Bom, são muitas histórias, né, cara? Pô, muito bom. Algumas eu já conhecia, outras não, né? Então, muita sim. coisa para contar nesses 40 anos de música, 60 anos de vida. Mas para não ficar muito extenso, né, o nosso episódio aqui. Nós estamos com 2 horas já. Então a gente faz, de repente, mais adiante, a gente inclui outras coisas, porque história não falta, né, cara? Poderia falar, por exemplo, que tu e o Bebeto quase me atropelaram aqui na Dom Pedro uma vez, gritando. Sério? Gritando? Como assim? Não, eu tô exagerando, né? Mas vocês passaram de carro fazendo uma gritaria, tu e o Bebeto. Gritando pra ti, Mauro Borba. Gritando aqui alguns impropérios, algumas coisas assim. E eu tava na esquina ali da Sojipa, que eu moro bem pertinho, né? Eu devia estar indo buscar os filhos ali em alguma atividade. E aí vocês passaram gritando no carro, parecia uns loucos. Só parecia. Né? Parecia uns malucos. Mas, Antônio, Totonho, muito obrigado pelo papo aí, cara. Foi muito legal. Bom te rever, mesmo que desse jeito aqui, né? Mas é o que temos para o momento, né? Claro. E então vamos ficar ligado aí nas atividades, nos lançamentos aí desse ano aí dos teus 40 anos de carreira musical. Beleza. Pô, obrigado, hein, Mauro. Prazer te ver também. Espero que em breve a gente possa se ver ao vivo e a cores aí. Pessoalmente. Minhas filhas, eu também sou... Minhas filhas fazem atividade na Sojipa ali também. Ah, é? Sim, nós já nos encontramos em alguma situação ali, acho que era alguma festa de aniversário, talvez do filho do Edu Santos. Ah, sim, do filho do Edu. A gente se encontrou ali. A gente encontrou ali, é verdade. Então dois aniversários dos guris lá, dos filhos dele. Tá bom. Então tá, abração. Até a próxima. Até, querido, valeu. Tchau. Ok, pessoal, esse foi então o nosso bate-papo com o Antônio Villeroy. Te inscreve aqui no canal para receber as notificações e avisos e tal. Dá uma olhada lá no theborbacast.com.br, onde tem inclusive os episódios anteriores. E até a semana que vem com mais um episódio por aqui. Até lá.